重生回大一，我本想去理发店洗个头，纪念自己从头再来。 Mas não esperava que, ao entrar no salão, fosse cercado por 5 tios de boné. Acabei levado para a delegacia. Para não ser descoberto pela faculdade, só me restou ligar para uma professora pedindo ajuda. No entanto, quem veio me buscar foi justamente a professora por quem eu suspirava. Fiquei sem jeito, encarando a figura familiar diante de mim, com o rosto todo vermelho. Na vida passada, eu me tornei um escritor famoso, mas morri num acidente de carro. E só no final descobri que minha namorada da época estava sempre tomando meu lugar. Quem realmente esteve comigo todo o tempo era ela. Decidi que, nesta vida, não deixaria nenhum arrependimento. Mas nunca imaginei que nosso primeiro encontro fosse numa delegacia, e ainda por causa daquele tipo de problema. Quase morri de vergonha. Como uma criança que errou, segui atrás dela. Tan Xiou, que caminhava na frente, parou de repente. Sem reação, bati direto nela. Senti algo macio no peito. De repente, me dei conta. Olhamos nos olhos. Tan Xiou recuou apressadamente. Apressei-me em me desculpar. Foi mal. Eu me distraí. Tan Xiou olhou para aquele rapagão à sua frente, com um rosto impassível. Se não fosse porque ela tinha uma boa relação com a irmã dele, jamais viria buscá-lo na delegacia. Já eram 11 da noite. Você tem onde ficar? Por preocupação com o irmão da colega, Tan Xiou perguntou por educação. Olhei para o relógio e percebi que não podia voltar ao dormitório. Posso ficar numa lan house. Você vai dormir numa lan house? A mulher à minha frente mostrou seu pescoço branco como leite enquanto me olhava. Desviei o olhar, lancei um rápido vislumbre e virei o rosto. Se olhasse mais para baixo, não conseguiria me controlar. Na verdade, queria dizer que iria para a casa dela. Mas não tive coragem. Na lan house é bem confortável, falei como se tivesse um branco. Assim que disse, me arrependi. Tá bom. Ela soltou uma palavra e virou-se, saindo, olhando para aquela silhueta graciosa. Abri a boca, mas no fim não emiti som. Só me restou virar e procurar uma lan house. Pouco depois, parei na porta de uma lan house. Hesitei por um bom tempo, antes de entrar espiando com a cabeça. As imagens de quando fui pego ainda estavam vivas na minha mente. Agora tudo me parecia suspeito. Chefe, isso aqui é um lugar sério? Com essa pergunta, deixei o dono confuso. Que história é essa? Você está procurando um lugar que não é sério? Não, só estou perguntando. Tirei minha identidade, completei o processo e encontrei um lugar perto da janela. Sentei-me. Entrei na minha conta de costume e rapidamente abri a sala de chat. No topo, um nickname, 3 sombras da lua. A pessoa aparecia online. Fiquei olhando para a caixa de diálogo por uns 10 minutos, sem saber como começar. Quando não sabia mais o que fazer, a outra pessoa enviou um texto aleatório, novo começo. Imediatamente copiei a frase dele e, no final, acrescentei, partimos juntos. Tan Xiou olhou fixamente para a caixa de diálogo. Ela admirava o talento do outro, mas que tipo de pessoa ele era? Ela não sabia. Ouvindo a chuva do lado de fora, de repente pensou em algo. Levantou-se e foi até a janela. Está chovendo. Aquele garoto não vai estar dormindo no sofá da lan house, vai? Lembrando do meu jeito bobo, Tan Xiou podia afirmar que seu palpite não estava errado. A irmã dele era muito boa com ele, então ele merecia um cuidado. Pensando nisso, Tan Xiou vestiu um casaco e pegou um guarda-chuva. Saiu rapidamente. Na lan house, fechei a caixa de diálogo que há muito estava sem movimento. Um arrepio percorreu meu corpo. Chefe, um macarrão instantâneo com salsicha e ovo extra. 5 minutos depois, uma tigela fumegante de macarrão foi colocada à minha frente. Esfreguei as mãos e comecei a comer. Ao sugar um gole do macarrão quente, todas as células do meu corpo pareceram despertar. Nesse instante, uma sombra cobriu a luz acima da minha cabeça. Quando levantei a cabeça, Tan Xiou estava diante de mim, como se brilhasse. Você não comeu? Ao ouvir sua voz, só então me toquei. O que você está fazendo aqui? Venha comigo. Tan Xiou falou com um tom frio. Caminhando na frente, peguei o celular em cima da mesa e o segui. A chuva ainda caía sem parar, e já havia poças acumuladas na rua. Tan Xiou abriu o guarda-chuva. Vendo que eu não me aproximava, ela olhou para trás e perguntou, você pretende ir andando na chuva? Entre. Metade do ombro dela já estava molhado pela água que escorria do guarda-chuva. Chega mais para dentro, sua roupa está toda molhada. Não resisti e falei. Mas não ousei olhar para a expressão dela.
Do cibercafé até o apartamento dos professores, eram só 5 minutos de caminhada. Durante todo o trajeto, eu não parava de olhar furtivamente para ela. Quando chegamos ao apartamento, Tan Xiou foi direto para a cozinha e me serviu um copo de água quente. Só tem macarrão em casa. Vou cozinhar para você. Não precisa, obrigado. Não estou com fome. Já te dei muito trabalho, recusei rapidamente. Tem certeza? Tan Xiou me olhou com uma expressão de dúvida. Tenho, respondi, balançando a cabeça. Era a primeira vez que entrava no quarto de uma garota, ainda mais sozinhos, homem e mulher, no mesmo cômodo. Isso me causava uma sensação estranha. Você fica no quarto da sua irmã, disse Tan Xiou, apontando para o quarto de Shu Luolan. Não, durmo no sofá mesmo, falei, olhando para o sofá. Pensei um pouco mais e completei, se você achar inconveniente, posso dormir no chão do quarto. Tudo bem, então arrume-se, ela disse. Em seguida, Tan Xiou virou-se e entrou no quarto, fechando a porta com força. Eu ouvi, de dentro, o som da porta sendo trancada. Entrei no quarto da minha segunda irmã e olhei as horas. Já eram 2 da madrugada. Depois de um dia inteiro de correria, pensei em tomar um banho. Mas achei que não era adequado. Resolvi deixar assim. Quando ia largar o celular, no chat do fórum, uma mensagem apareceu. Eu também estou na Universidade Aishin. Virei a cabeça e olhei para a parede. Estávamos separados por uma parede, mas fingíamos não nos conhecer. No celular de Tan Xiou, no quarto ao lado, uma mensagem apareceu. Fui levado para casa pela irmã Xue. Ela de repente virou a cabeça e olhou, como se tentasse enxergar através da parede, com uma expressão de incredulidade nos olhos. Não pode ser tão coincidência. Não, com certeza não é. Pura coincidência, ela tentava suprimir os pensamentos um tanto loucos que lhe vinham à mente. Respirou fundo e respondeu, a irmã Xue é bonita. Deitado na cama, olhei para a mensagem e qualquer sono desapareceu. Respondi na hora, super, ultra, especialmente bonita. É uma fada. Morando ao lado, ainda posso sentir a aura divina. Tan Xiou olhou para as palavras ao lado. Refletiu por um longo tempo. O mundo é realmente tão pequeno, pensou. O roteirista da dublagem que ela fez é o irmão mais novo da irmã Xue, e foi ela mesma quem me trouxe para casa. Na mente de Tan Xiou, a imagem do meu vulto surgiu. É realmente ela. Ela finalmente decidiu desligar o celular. Dormir. Depois de amanhecer, saí do quarto. A sala estava vazia. O quarto da irmã Xue também estava fechado. Bater na porta. Parecia falta de educação. No fim, deixei um bilhete e saí rapidamente. De volta ao dormitório, assim que abri a porta, encontrei meus outros 3 colegas de quarto. Nós 4 arrumamos as coisas, trocamos contatos e combinamos de passear pelo campus à tarde. Nesse meio tempo, Tan Xiou estava ocupada na universidade. Quando voltou ao apartamento, já era noite. Havia muitas coisas para resolver com a chegada dos calouros, e ela ainda não estava muito familiarizada. Como ela esperava, o quarto estava vazio. O pequeno com certeza já foi embora. Na mesa, havia um bilhete, com licença. Pelo trabalho que te dei. Quando tiver tempo, te convido para jantar. Obrigada. No final, a caligrafia desleixada tinha o nome Xuan. Essa letra é realmente feia. Não parece de alguém talentoso. Assim que voltei ao dormitório, espirrei sem motivo. Quem está falando mal de mim? Saiu um aviso no grupo dos calouros. Amanhã terá reunião de classe. O Wang segurava o celular, era o verdadeiro informante. Ouvi dizer que nossa monitora é mulher. E ainda está na pós-graduação. Eu também ouvi. Será que é bonita? Um romance entre professor e aluno também não seria mal. Zhao Lefan falou, com um sorriso no canto da boca, fazendo uma expressão um tanto safada. Olhei para eles e não disse mais nada. Sentei-me tranquilamente no meu lugar e liguei o computador. Embora eu tenha renascido, algumas coisas preferia não interferir, pois são experiências que eles precisam viver, se eu as removesse por eles. Na manhã seguinte, eu e meus 3 colegas de quarto fomos para nossa sala de aula. Encontramos lugares vazios e sentamos lado a lado. Enquanto conversávamos nós 4, uma figura deslumbrante entrou. Houve uma agitação entre todos. Levantei a cabeça para olhar. Uma garota bonita e familiar já estava de pé no pódio. Ela usava maquiagem leve. Um sorriso suave no rosto delicado, uma expressão um pouco fria, mas ainda assim encantadora. Sua presença atraiu todos os olhares na sala. Tan Xiou sorriu calmamente. Por favor, silêncio.
Olá a todos, deixem-me apresentar-me. Meu nome é Tan Xiou, sou sua orientadora e também sua veterana. Agora, cada um se apresente para nos conhecermos mutuamente. Além disso, quem quiser concorrer a cargo de representante de turma pode se candidatar. Vamos começar por aqui. Tan Xiou apontou para o lugar na primeira fila. Todos começaram a se apresentar em ordem. Olá, meu nome é An Feifei. Ao ouvir esse nome, franzi a testa. Ouvir esse nome novamente me fez lembrar dos 3 anos em que fui enganado. O que você tem? Sua expressão está um pouco sombria, disse o colega ao lado, vendo meu corpo tremer. Perguntou com preocupação. Estou bem, forcei-me a conter a raiva. Nesse momento, Tan Xiou passou a olhar pela sala e de repente arregalou os olhos, como se tivesse descoberto algo surpreendente. É ele, ela viu a figura familiar, embora não visse meu rosto inteiro. Um perfil já bastava. Folheando a lista de nomes, lá estava Xuan em destaque. Por baixo da calma aparente, Tan Xiou sentiu o coração tremer. Como é que volto a encontrá-lo aqui? E ainda é meu aluno. Nesse momento, chegou a minha vez de me apresentar. Xuan, de Qizhou. Tan Xiou olhou para Xuan que se levantara. Os dois trocaram um olhar e rapidamente desviaram o olhar, como se nunca tivessem se visto. Pouco depois, a sessão de aula terminou. Wang Zien, como monitor, criou um novo grupo. Todos os calouros da turma de roteiro 2 entraram, e também sua orientadora, Tan Xiou, juntou-se ao grupo. Assim que essa mensagem apareceu, os garotos enlouqueceram e começaram a pedir o contato no WeChat. O resultado foi que todos foram recusados. Tan Xiou enviou uma mensagem no grupo. Se precisar de algo, me procure aqui no grupo. Liguem-me se for urgente. Uma frase acabou com as intenções de todos. Afinal, romance entre professor e aluno é mais comum em filmes, na realidade, é passível de críticas. Como professora, naturalmente ela também teria essa cautela. Nesse momento, eu estava segurando o uniforme militar. Ao sair da sala, de repente, alguém me chamou por trás. Virei e vi uma garota à minha frente. Chamou-me? Sim, também sou de Qizhou. Qizhou no 4 High School. E Xiaven, fiquei surpreso. Então é uma conterrânea. Qizhou no 4 High School. Xuan, que coincidência. Ainda fomos para a mesma escola, e Xiaven parecia surpresa. Ela não tinha outras intenções. Só achava que, por ser conterrânea, queria me conhecer. Não esperava que fossemos da mesma escola de ensino médio. Nunca nos vimos antes, mas na faculdade acabamos na mesma turma. Trocamos contatos e nos separamos. Só que, ao virar no corredor, não percebi que havia um par de olhos me observando de longe. Nem mesmo quando adicionei a garota no WeChat escapou da vista do outro. Pequeno, você é bem popular, disse alguém. Pouco depois, Tan Xiou voltou ao escritório e de propósito olhou para o celular. De uma vez, recusou várias solicitações de amizade. Mas parecia que também esperava por algo. Será que ele não viu? E já me recusou? Se for assim, pelo seu jeito, ele não deve tentar me adicionar de novo. Mas eu fui muito cuidadosa e não vi o nome dele. Tantan, você volta para o dormitório? Enquanto ela se distraía, sua amiga Jian Yanan se aproximou. Jian Yanan era colega de quarto e melhor amiga de Tan Xiou. Ela era muito bonita. De personalidade gentil, uma garota meiga. Tan Xiou, ao ver a amiga, respondeu imediatamente. Vou daqui a pouco. Ainda tenho coisas a fazer. Ok, então volto para esperar por você. Embora Tan Xiou alugue uma casa lá fora. Mas ainda tem coisas do dormitório, e às vezes volto para ficar. O telefone toca. Tan Xiou deu uma olhada rápida. Notícia sobre uma pequena celebridade. Revelada como tendo um filho fora do casamento. Ao ver a notícia, seus olhos mostravam uma tristeza inexplicável. Esse garoto bobo, não vai querer que eu mesma me case com ele? De repente, o telefone tocou novamente. Tan Xiou ficou um pouco impaciente, queria desligar o som das notificações. Ao abrir o telefone, descobriu um pedido de amizade. Pedido de amizade, o aluno que te deve uma refeição. Vendo essas palavras, Tan Xiou sorriu. Pelo menos ele sabe que me deve uma refeição. No dormitório, assim que coloquei o telefone de lado, apareceu uma notificação. Tan Xiou aceitou seu pedido de amizade. Você comeu merda? O que está pensando? Zhao Lefa me olhava como se eu fosse meio maluco. Não parecia normal. Eu não disse nada. Abri o círculo de amigos de Tan Xiou e dei uma olhada. Como esperava, não havia nada. Uma mensagem. Quer marcar um jantar?
Eu pensava. Não tinha certeza, afinal não o conhecia bem. No final, optei por esperar. Depois do treinamento militar, à noite, entrei no fórum como de costume. Entrei na conta e comecei a escrever uma historinha. Quando terminei a meta de hoje, já era meia-noite. Olhei a hora, lembrando que amanhã teria treinamento militar. Fui dormir na hora. No dia seguinte, em meio às expressões de sofrimento de todos, o treinamento militar começou. Também passei por 7 dias dolorosos, todos os dias em pé até a sola dos pés, não querendo tocar o chão. Nesses dias difíceis, logo chegou a última noite. Todos os calouros sentaram em círculo, deixando um espaço vazio no meio. O instrutor-chefe ficou no centro. Pegou o microfone. Agora, é a hora da apresentação de vocês. Podem improvisar ou fazer um número por dormitório. Assim que o instrutor terminou, começou a chamar os dormitórios um por um. Nós 4 começamos imediatamente a escolher quem iria subir, mas antes de decidirmos, fomos chamados. Os 3 colegas de quarto se entreolharam e me empurraram para a frente, antes que eu pudesse reagir. Já estou no centro do palco. Não é assim que se joga, colega. Que número você vai apresentar? 3 pessoas ali embaixo, que conspiram, me olham com sorrisos maliciosos. Olho para eles impotente. Já que subi, não posso passar vergonha demais. Pego o microfone e começo a cantar. Canto suavemente. Mas isso ressoa com inúmeras pessoas. Muitos pegam seus celulares e começam a gravar. O vídeo logo é enviado para o mural de confissões. Finalmente, depois que os calouros se despedem dos instrutores, isso significa que a vida no treinamento militar termina completamente. No apartamento dos professores, Tan Xiou, depois do banho, vê uma mensagem de Jian Yanan. Jian Yanan primeiro envia um vídeo do mural de confissões. Pela legenda, é da turma de roteiro 2, então envia para Tan Xiou. Tan Xiou abre o vídeo. É exatamente a cena de mim cantando com o uniforme militar. Ela senta no sofá e ouve em silêncio. Os cantos da boca se levantam. Realmente bom. Emoção abundante, musicalidade magnética. Tan Xiou digita uma linha na caixa de diálogo e envia para Jian Yanan. Parece que é da minha turma. Por que você quer o WeChat dele? A outra responde instantaneamente. Você não acha que ele está um pouco diferente? Temperamento melancólico e um pouco bonito. Tan Xiou recebe a mensagem da melhor amiga. Por um momento, ela não quer responder. Outras garotas pedem meu contato. Por que estou tão resistente? Além disso, eu adicionei o WeChat dele e nunca mandei uma mensagem. Tan Xiou abre meu perfil do WeChat. O círculo de amigos não tem uma palavra. Ela abre o avatar e dá uma olhada. É um floco de neve cristalino. Gosta do inverno, da neve? Não é à toa que é um pouco bobo. Enquanto pensa, o dedo acidentalmente toca no celular. O celular vibra 2 vezes. Você bateu em An, dizendo que ia chamá-lo para comer. Que diabo? Tan Xiou congela o corpo, fita a caixa de diálogo. Retirar. Essas 2 palavras passam na mente dela. Tenta rapidamente a ação. Resultado. Bater não pode ser retirado. Este software é mal projetado. Vou dar feedback. Tan Xiou entrou no quarto e fechou a porta. Alguém tão ingênuo. Talvez ele nem veja. Embora eu seja bobo, infelizmente não sou cego. Neste momento, eu estava escrevendo um trabalho no fórum, quando meu celular vibrou. Abri para ver. Dezenas de mensagens não lidas, entre elas um pedido de amizade. An Feifei. Ao ver esse nome, ainda sinto raiva. Desta vez, escolhi recusar diretamente. Lembrar do rosto hipócrita de An Feifei me incomoda. A pessoa não pode cair 2 vezes no mesmo lugar, certo? Vi quem enviou a mensagem. O avatar dele era a silhueta de uma garota. Abri o chat e vi que ele tinha me cutucado. Depois, não disse nada. Eu sorri e enviei a primeira mensagem. Ainda te devo uma refeição. Quando você estiver livre. Enviei isso. A outra pessoa demorou a responder. Deixei o celular de lado e fui me lavar. Quem recebeu minha mensagem? Revirou os olhos. Essa jogada direta foi muito direta mesmo. Tan Xiou, no final, não compartilhou com a melhor amiga. Olhei para a sala de chat do fórum. An Feifei não estava online. Então fui dormir. No dia seguinte, os calouros que estavam na semana de treinamento militar finalmente tiveram um dia de descanso. Esta era uma boa oportunidade para fortalecer laços. Sob a sugestão de Wang Xin, o dormitório 5204 se preparou para sair para uma atividade de confraternização.
Era basicamente cantar, beber e uma série de outras atividades. No final, quem ficasse bêbado viraria filho dos outros, numa grande cena de reconhecimento de pais. Os 4 também se preparavam para voltar ao dormitório. Olhei para o celular, para o contato fixado no topo. Não havia nenhuma mensagem. Eu fui direto demais e acabei assustando a pessoa. Nunca tive um namoro de verdade. Minha experiência nessa área é basicamente zero. Suspirei. Ao levantar a cabeça, uma figura na parada de ônibus chamou minha atenção. Tang Xiou estava agachada na beira da estrada. No almoço, estava ocupada demais para comer, e à noite pegou um ônibus por mais de 1 hora. Naquele momento, ela estava tonta, com o estômago revirado, suando frio por todo o corpo. Professor Tang, você está passando mal. Uma voz um tanto familiar chegou aos seus ouvidos. Uma figura apareceu diante dela. Tang Xiou levantou a cabeça e viu meu rosto delicado. Meus olhos cheios de ternura, vendo suas bochechas pálidas. Vou te levar para o hospital. Enquanto falava, comecei a chamar um carro na beira da estrada. Tang Xiou fitou minhas costas. Aceno com a mão. Não preciso ir ao hospital. Foi só enjoo no carro. Vou descansar um pouco. Volto para perto dele e arrumo o cabelo. Estico a mão para sentir a temperatura da testa. Não está com febre, mas está suando frio. Meu gesto assusta Tang Xiou. Nunca um garoto chegou tão perto dela. O mais importante é que esse pequeno ousou tocar minha testa. Isso conta como contato físico, não? Tang Xiou sempre detestou contato físico, especialmente com garotos, mas desta vez não sentiu repulsa. Não, só aconteceu porque ele foi rápido demais. Eu não processei a tempo. Ele conseguiu o que queria. Não presto atenção na reação dele, mas me abaixo. Faço sinal para ele subir nas minhas costas. Vou te levar de volta. Tang Xiou fica paralisada. Imóvel, sem saber o que fazer. Como ele não reage, vira o rosto para olhar. O que foi? Nossos olhos se encontram. Tang Xiou desvia o olhar primeiro. O rosto fica vermelho. O que fazer? Esse garoto. Será que ele sabe o que está fazendo? Daqui a pouco minhas pernas vão ficar dormentes. Murmuro baixinho. Como se tivesse pena de mim, ou talvez compaixão. Como se fosse por um encanto. Tang Xiou se deita levemente sobre minhas costas. Estende os braços brancos e delgados para apoiar nos meus ombros. Sinto o calor suave vindo das costas dela. Levo as mãos para trás, evitando áreas sensíveis. Seguro suas coxas para levantá-lo. Ele é muito leve. Tem um perfume suave, muito agradável. Você bebeu. A pessoa nas minhas costas fala de repente, com voz suave. Não parece brava. Assinto com a cabeça. Foi o jantar de confraternização no dormitório. Só um pouco. Penso um instante completo. O cheiro não é bom. Desculpe. Me arrependo. Não devia ter bebido. Ele certamente está incomodado com o cheiro de álcool em mim. Já estamos na metade do caminho. Não posso simplesmente deixá-lo cair e ir embora. Pensando nisso, acelero visivelmente meus passos. Depressa, levo de volta, assim não se sente o cheiro do álcool. Tang Xiou sentiu o meu passo acelerar. Naturalmente percebeu o meu pensamento e não me impediu. Pelo caminho, estudantes e professores passavam constantemente. Se alguém a visse a ser carregada por um estudante nas costas, poderia gerar mal-entendidos. Quanto a ela, não havia problema. Mas este pequeno, se fosse mal interpretado, não lhe faria bem. Tang Xiou olhou secretamente para o pequeno e ficou surpreendida ao ver que as orelhas dele estavam vermelhas. Este pequeno estava envergonhado. Da paragem de autocarro até o apartamento foram 5 minutos. Coloquei Tang Xiou suavemente no sofá. Virei-me para a porta, calcei os chinelos. Tang Xiou recostou-se no sofá. Com os olhos semicerrados, o corpo um pouco fraco, mas... de resto, estava muito melhor. Professor Tang, deixa-me trocar os seus sapatos. Peguei nos chinelos e afastei-me. Agachei-me à frente de Tang Xiou. Ela apertou o sofá nervosamente. Um pouco sem saber o que fazer. Como ela não disse nada, considerei como consentimento. Segurei o tornozelo de Tang Xiou com uma mão, tirei os tênis com movimentos suaves e ajudei-a a calçar os confortáveis chinelos de casa. Todo o movimento foi fluido e feito de uma só vez. Não tive tempo de apreciar a sensação maravilhosa. Peguei nos sapatos trocados e afastei-me. Temia que, se demorasse mais um segundo, ela me desse um pontapé. Tang Xiou ainda não tinha reagido quando sentiu os pés mais leves. Levantou a cabeça. Um rubor subiu-lhe ao rosto calmo. Viu as costas de um rapaz grande, a segurar os sapatos que ela tinha usado. A caminhar em direção à porta.
Ele não tinha nojo. Tan Xiou tocou no rosto. Parece que estou com febre. O que é que este pequeno andou a fazer? Por que é que não recusou? Tan Xiou não sabia se era vergonha ou descanso. Sentiu que não podia continuar, tinha que dizer alguma coisa. A que horas fecha o dormitório? Olhei para as horas, já eram 9h40 da noite. Ele estava a apressar-me para ir embora. Realmente exagerei. Não ousei olhar para a pessoa no sofá, respondi em voz baixa. Já vou. Mal acabei de falar, virei-me para ir embora. Assim que cheguei à porta, voltei atrás. Vou ferver um pouco de água para ti. 10 minutos bastam. Para voltar não leva 10 minutos. Sem esperar que Tan Xiou falasse. Entrei rapidamente na cozinha. Tan Xiou sentada no sofá, com os cantos da boca a subir. Este pequeno é mesmo um pouco querido. Ela pegou no telemóvel. Tirou uma foto em segredo e enviou-a para Xu Ruolan. O conteúdo da foto era exatamente as minhas costas na cozinha. O que é que isto significa? O meu irmão mais novo foi lá ficar? Tan Xiou arrependeu-se de repente de ter enviado a foto. Como responder? Dizer que voltou sozinha? Absolutamente não. Tan Xiou ponderou alguns segundos e respondeu, de passagem. Do outro lado, Xu Ruolan viu estas duas palavras e esboçou um sorriso leve. Agora, na China, deveriam ser cerca de 10 da noite. Que pessoa normal passaria pela cozinha de outro à noite? Por fim, Xu Ruolan enviou 5 palavras. Não o maltrates. Tan Xiou, ao ver a mensagem, olhou de relance para a cozinha. Eu estava exatamente a sair com água quente. Está um pouco quente. Espera um pouco antes de beber. Vendo meu ar sério, Tan Xiou não resistiu a querer provocar-me. Então, apontou para o relógio de parede. Segui o seu olhar. Faltam 5 minutos. Para fechar o dormitório. Vou indo. Mal acabei de falar. Já tinha corrido para fora da porta. Corri de uma só vez até ao dormitório, o último a entrar antes de a porteira fechar. Aterrando em segurança. Voltei feliz para o 520, lavei-me rapidamente e fui para a cama. Mas não conseguia dormir, virava-me e revirava-me. Assim que fechava os olhos, a figura da professora Tang aparecia diante de mim. Ligava o telemóvel, depois desligava. Assim, repetidamente. Não sei quantas vezes depois, até que adormeci sem dar por isso. Quando acordei, Lin Jingao já estava a arrumar as coisas. Acordaste? Onde é que foste ontem à noite? Não voltei para dormir? Fiz-me de desentendido. Lin Jingao, ao ver isto, também não perguntou mais. Ele próprio tinha bebido muito, talvez não se lembrasse. Vamos para a aula. Nesse momento, no apartamento dos professores, Tan Xiou preparava-se para trocar de sapatos e sair. Sem querer, descobriu um par de sapatos masculinos que não lhe pertenciam, na sapateira. Lembrando-me da minha correria de ontem à noite, sem dúvida, era daquele pequeno. Os sapatos masculinos estavam exatamente ao lado dos sapatos que ela tinha tirado dos pés ontem à noite. Ao pensar na cena de ontem em que Shua tirou seus sapatos, seu coração se agitou. Na sala de aula, é claro que ninguém faltaria à aula da bela conselheira. Durante a aula, meu olhar sempre se encontrava, sem querer, com o de Tan Xiou. No momento do choque, ela sempre se desviava rapidamente, tentando manter uma aparência calma. Perto do fim da aula, Tan Xiou parou de dar aula e anunciou a todos. A escola vai realizar uma festa com estrelas, cada turma precisa apresentar um número, e espera que todos se inscrevam. Ninguém estava interessado nesse tipo de atividade. No final, por insistência do monitor Wang Zien, fui puxado para participar. Olhei feio para Wang Zien, expressando repetidamente minha recusa, mas ele agiu como se não visse. Cara, me ajuda. Se você não for, eu vou ter que apresentar um número de quebrar pedras no peito. Wang Zien implorou em voz baixa. Qualquer condição que você pedir, eu aceito, desde que eu possa cumprir. Aquecer sua cama também não me importo. Meu coração amoleceu, afinal, ele é meu bom irmão. Então prometi que lavaria a roupa dele por um semestre. Wang Zien, sem pensar 2 vezes, balançou a cabeça e concordou. Fechado. Eu soltei um sorriso malicioso. Calma, ainda tenho mais um pedido. E a expressão de Wang Zien, rangendo os dentes, divertia os outros colegas de quarto. Escolher uma garota da turma para cantar comigo, um dueto. A voz de Tan Xiou soou. Já se decidiram? Wang Zien levantou a cabeça e, num instante, entregou o que havia acontecido um segundo antes. A culpa caiu no melhor amigo. Xuan disse que, se eu escolher uma garota da turma e cantar com ela, ele vai. Ao ouvir isso,
a sala inteira ficou em silêncio. Um verdadeiro cenário de humilhação pública. Eu segurei a cabeça, abaixei o olhar, desejando encontrar um buraco para me esconder. Ter um filho assim é realmente uma bênção para mim. An Feifei virou o rosto para olhar, com um sorriso cheio de satisfação no rosto. Ela achava que eu estava de olho nela. Ela pensava que era para ter uma chance de ficar a sós comigo, como a nova garota mais bonita da faculdade. Ela tinha confiança na própria aparência. Da última vez, ela me chamou de garfo. E eu não aceitei. Talvez tenha sido uma estratégia de fingir desinteresse, já que os meninos gostam disso. Em sua imaginação, ela parecia já estar visualizando os dois no palco, cantando de mãos dadas. Tan Xiou franziu a testa. Não imaginava que esse garoto tivesse tantas artimanhas. Ainda assim, não tenho objeções. Mas, Xuan, que garota da turma você pretende levar para se apresentar com você? Ergui a cabeça com coragem. Olhando para o palco, quero você, professora Tang. Posso. Nossos olhares se encontraram. Tan Xiou viu nos meus olhos esperança, determinação e coragem. Seu instinto era recusá-lo, mas desta vez ela não disse nada. Os outros alunos da turma, ninguém esperava que eu escolheria Tan Xiou. Todos achavam que An Feifei era a opção mais provável. Quando eu disse que escolheria a professora Tang, a expressão de An Feifei instantaneamente se tornou feia. Todos os olhares se voltaram para Tan Xiou, esperando sua resposta. Tan Xiou, sem expressão alguma, ficou em pé no palco. Pelo bem da honra da turma. Parece que só me resta aceitar. Eu soltei um longo suspiro de alívio e concordei levemente. Então, vou dar trabalho a vocês. Eu estava preocupado em ficar nervoso, mas com a professora aqui, posso me sair melhor. Percebi que tinha sido ousado demais. Por pouco não causei um desastre. Ainda bem que Tan Xiou usou a honra da turma como desculpa. E me deu uma saída. O sinal tocou, e Tan Xiou fugiu rapidamente. Sim, fugiu. A atitude daquele garoto tinha sido ousada demais. Sem querer, ela se sentiu provocada. Eu e meus 3 colegas de quarto também nos preparamos para voltar ao dormitório. Foi então que An Feifei apareceu de repente na nossa frente. Xuan, preciso falar com você. Vendo que ela veio me procurar. Os outros 3, com muito tato, deram no pé e foram embora. Suspirei e perguntei em voz baixa o que era. An Feifei ergueu os olhos para mim. E de repente perguntou, por que você não me escolheu? Fiquei um pouco sem palavras. Ela me encarou como se tivesse sofrido uma grande injustiça. Por que você rejeitou meu pedido de amizade? Conheço muito bem esse truque dela. Ninguém conhece essa expressão melhor do que eu. O tom e os gestos eram exatamente iguais aos da sua vida passada. Soltei um suspiro e disse, com a voz fria, moça, por que eu não poderia recusar? Quem você pensa que é? Não tive piedade. Nem mesmo me preocupei com o orgulho dela. Não tinha escolha, a lição sangrenta estava bem na minha frente. E eu não queria repetir os mesmos erros. Eu gosto de você, An Feifei disse, com os olhos vermelhos. Com toda a convicção. Respondi, resignado, se não me engano. Esta é a primeira vez que nos encontramos a sós, não é? Esse seu gostar é muito barato. Minhas palavras foram duras. E provavelmente seriam devastadoras para qualquer garota. Tan Xiou, que estava no corredor, ao ouvir isso, até parou por um instante. Muito cruel. Ele queria me chamar para ir ao escritório, mas acabou esbarrando nessa cena. Ele admitiu que não estava ouvindo de propósito. E An Feifei, ferida pelas minhas palavras diretas, no seu pequeno coração, foi embora chorando como uma chuva de pétalas. Respirei fundo, tentando expulsar a tensão do peito. Lembrando do baile de boas-vindas dos calouros que estava para começar, todo o mau humor desapareceu num instante. O que você está pensando? Uma voz suave pairou, e Tan Xiou apareceu na porta, olhando para mim com um rosto sério. Ao ouvir a voz, falei sem pensar. Em você. Minha voz não era alta, mas chegou aos ouvidos dela. Tan Xiou deu um passo à frente de propósito, como se não tivesse ouvido nada. O que você disse? Hesitei um pouco, então ergui os olhos para encontrar os dela. Estava pensando em que música cantar. E já decidiu. Desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar. Um mergulhado no olhar do outro. Tem uma música chamada Quero Cantar Você para Mim. O que acha? Os olhos de Tan Xiou se arregalaram. E seu rosto ficou ligeiramente vermelho. Que pequeno bobinho, ele é corajoso assim mesmo.
Será essa a força explosiva de um garoto tímido? Vendo que ela não reagia, apressei-me em acrescentar. Se não gostar, podemos trocar. Contanto que eu possa subir no palco e cantar com você, qualquer coisa serve. Até o Luzi está bem, faz do seu jeito. Mal ele terminou a frase, Tan Xiou se afastou rapidamente. Será que aquele garoto a provocou 2 vezes de manhã de propósito? Ou ela era sensível demais? De volta ao escritório, Jian Yana estava sentado em seu lugar. Tan, por que seu rosto está tão vermelho? Está com febre? Jian Yana se levantou preocupada. Seus dedos longos tocaram o rosto de Tan Xiou. Tan Xiou afastou a mão dela, começando a se justificar. Não é nada, é que o tempo está muito quente. Quente? Jian Yana a observou curiosa, sentindo que algo estava errado. Mas não sabia dizer o que. O ar-condicionado está bem forte, eu até estou com um pouco de frio. Sem entender, Jian Yana decidiu não se importar mais, e sorrindo, sentou-se ao lado de Tan Xiou, pegando seu braço. Ao ver esse gesto, Tan Xiou soube que ela queria falar de algo, provavelmente queria um favor. Jian Yana não fez rodeios, e disse sorrindo, o contato do nosso pequeno galã, você ainda não me deu. Tan Xiou ficou surpresa, não são poucas as pessoas de olho no garoto. 3 minutos depois, no grupo da turma 2 de roteiro, um novo membro apareceu. Jian Yana entrou no chat. Tan Xiou disse a ela que não tinha o contato dos alunos, mas que podia adicioná-la ao grupo. E que ela mesma o procurasse. Jian Yana aceitou alegremente. À noite, a festa de boas-vindas aos calouros estava a todo vapor nos preparativos. Nos bastidores, coloquei o terno que a escola havia fornecido. O terno, um número maior, não ficou estranho em mim, pelo contrário, realçou minha presença. Com um ar de chefe, a porta se abriu, e Tan Xiou saiu depois de se maquiar. Virei a cabeça para olhar e meus olhos não quiseram mais se desviar. Nunca tinha visto uma mulher tão friamente bela. O que você está olhando? Eu a encarava, atônito. Sem saber quando Tan Xiou já estava ao meu lado. Ela sentiu uma certa agressividade no olhar do garoto, mas não a desaprovou. Parece que ele fica muito bonito de terno. Professora Tang, você é muito linda. De repente, as palavras saíram da minha boca. Nem percebi que havia dito algo diferente. Era a expressão mais sincera que eu tinha. Ao ouvir um elogio tão direto, Tan Xiou corou levemente. Virou-se para o palco. É a nossa vez. Eu segui atrás de Tan Xiou. Ajude-o a segurar a barra do vestido, subindo lentamente ao palco, seguindo o foco das luzes. Os dois pararam no centro do palco. O prelúdio da música soou lentamente. Virei-me para olhar o rosto de Tan Xiou. Expressão apreensiva. Tan Xiou encontrou meu olhar, cheio de ternura. Era uma suavidade que eu nunca tinha visto antes. Cantaram um dueto com emoção. O rosto de Tan Xiou permaneceu calmo. Mas ele sentiu que eu me aproximava lentamente. Seu coração se agitou. Ele não resistiu a olhar para mim. Aqueles olhos eram tão ternos que pareciam querer derretê-lo. Quando chegou a última frase, vamos ficar juntos, estendi a mão para segurar a mão de Tan Xiou, mexi 2 vezes e depois a recolhi. Esse gesto sutil, outros talvez não vissem, mas Tan Xiou captou tudo. Riu por dentro, que pequeno ah. Terminada a apresentação, suspirei aliviado, já estava suando em bicas, estava realmente muito nervoso. Felizmente o resultado foi bom. Ao descer do palco, um rapaz também vestido com roupa de apresentação ficou na saída dos artistas. Ao ver Tan Xiou aparecer, o rapaz se adiantou para ajudá-lo. Irmã Xue, você cantou muito bem. Foi realmente uma voz celestial. Tan Xiou desviou-se suavemente da mão estendida do rapaz e se aproximou de mim. O rapaz não desistiu. Irmã Xue, você está desconfortável com salto alto. Deixe-me ajudá-la a andar. A mão de Qiao Song estava prestes a tocar o braço de Tan Xiou, quando foi empurrada para longe por ele. Ele sempre teve aversão a contato físico com outras pessoas, especialmente com homens. Para se esquivar dele, Tan Xiou escorregou no chão e torceu o pé. Ele o abraçou pela cintura fina, puxando-o para o seu colo, para evitar que caísse no chão. Tan Xiou estremeceu, uma mão grande apoiou sua cintura. Ele queria segurança, não dando a ele motivo para recusar, nem tempo para resistir. Qiao Song se assustou, apressou-se a ajudar, mas foi empurrado pelo rapaz ao lado. Ajoelhei-me, segurando sua perna longa com a mão esquerda e suas costas com a direita. Num clássico abraço de princesa, carreguei Tan Xiou nos braços. Vou levá-lo ao hospital.
Minha voz era urgente, meu rosto cheio de preocupação. Kiao-son correu atrás. Irmã Chue, desculpe, não foi intencional. Deixe-me levá-lo ao hospital. De repente parei, olhando para ele com frieza. Totalmente diferente da ternura de antes. É melhor ficar longe dele. Não me force a te dar um tapa. Meu tom era frio e autoritário, fazendo Kiao-song não ousar dizer mais nada. Tan Xiou, em meus braços. Senti uma frieza que nunca antes experimentara. Esse garotinho é bem mandão, como um filhote guardando a comida. Tan Xiou baixou a cabeça envergonhado, deixando-me carregá-lo, de vez em quando lançando um olhar para o meu perfil. Sem dizer uma palavra, chegamos ao consultório médico. O médico tratou a torção de Tan Xiou e alertou que ele não usasse salto alto por enquanto. Perguntei várias vezes ao médico, tagarelando. Tem certeza de que não é nada? O que é preciso cuidar? Pode molhar. O médico, resignado, entregou-me o remédio e disse que podíamos ir. Então carreguei Tan Xiou nas costas até o apartamento. Sem perceber, parecia que eu estava vindo a este apartamento cada vez mais. Já não havia mais o constrangimento inicial, pelo contrário, estava mais familiarizado. Peguei habilmente os chinelos. Ajoelhei-me. O pé pequeno, branco e delicado de Tan Xiou apareceu diante de mim. Tan Xiou ficou sem saber o que fazer. Olhou para mim, mexeu o pé direito, que não estava machucado, eu mesmo faço. Como se não tivesse ouvido, segurei seu tornozelo com a mão esquerda, levantei suavemente e coloquei o chinelo em seu pé. A respiração de Tan Xiou ficou um pouco pesada. Ele nunca tinha observado um rapaz tão atentamente. De repente, a porta se abriu, e uma garota de aparência frágil entrou apressada. Tang Tang, ouvi dizer que a fala de Jian Yanan foi interrompida pela metade. Ao ver a cena no quarto, ficou paralisada. O que está acontecendo? Tang Tang, por que há um rapaz aqui? Quem é você? Largue o pé do Tang Tang. Jian Yanan sacou o celular, fingindo que ia chamar a polícia. Vou chamar a polícia. Sim. Estou avisando. Conheço todo mundo aqui. Não pense em fazer maldades. Jian Yanan olhou desconfiada para o rapaz no chão, levantou a bolsa e se preparou para atirar. Levantei-me imediatamente, meu rosto ficou vermelho, sentindo-me como se tivesse sido pego em flagrante. Não sou um criminoso. Tentei me explicar, mas com o nervosismo, minha língua travou. Tan Xiou ergueu o olhar, viu minha garrafa de bebida, piscou seus lindos olhos e não conseguiu conter um sorriso. Pequeno, você não era tão corajoso? Tudo falso, hein? Ele virou a cabeça e explicou a Jian Yalan, esse é meu aluno. Torci o pé. Foi ele quem me trouxe de volta. Jian Yalan só então largou o que tinha nas mãos e sentou-se no sofá. Batendo no peito, respirando fundo, quase morri de susto, pensei que fosse um tarado. Sem olhar para Jian Yalan, um pouco envergonhado, perguntei confuso. Você me conhece? Vi seus vídeos cantando e até te adicionei como amigo. Você não aceitou. No final, Jian Yalan baixou a voz, de repente, olhou para Tan Xiou. Com um tom feroz e inocente. Não disse que não os conhecia? Por que apareceram na sua casa? Tan Xiou sentiu o olhar de Xuan, manteve a calma e apresentou com seriedade. Minha melhor amiga, Jian Yalan. Meu aluno. Xuan. Ah, e ele é irmão da senhorita Xu. Ao me apresentar, ela enfatizou a última parte, insinuando que a senhorita Xu também mora aqui. É normal o irmão dela vir. Ao ouvir que ela era a melhor amiga de Tan Xiou, cumprimentei educadamente. Olá, colega Jian. Foi você quem pediu para adicionar? Pensei comigo, é importante criar laços com a melhor amiga da deusa. Tudo isso aprendi em novelas. Tan Xiou nos viu nos dando bem e sentiu algo indescritível. Guardou aquilo no peito. Será que estava com ciúmes? Impossível. Ela pensou um pouco e, com um tom de professora, me disse. Pode ir agora. Obrigada. Eu me animei. O tom pareceu estranho. Então ele que cuide de mim. Tan Xiou parecia saber o que eu ia dizer e me interrompeu. Claro que se referia à boa amiga Jian Yalan. Tchau, calouro. Até logo. Jian Yalan me acompanhou até a porta com entusiasmo. Esperou eu entrar no elevador para fechar a porta, ainda murmurando. Esse calouro é tão gentil. No dia seguinte, como não tinha aula de manhã, levei vários tipos de café da manhã. Fui até o apartamento da faculdade. Não sabia o que Tan Xiou gostava de comer, então trouxe um pouco de tudo. Parei na porta, bati educadamente 3 vezes e esperei em silêncio.
Com o pé machucado, Tan Xiou certamente não abriria rápido. Tive tempo suficiente para me preparar mentalmente. Esperei cerca de 1 minuto até a porta se abrir devagar. Bom dia, professora Tang sorri ao cumprimentar, tentando parecer calmo. Trouxe café da manhã para você. Quer experimentar? Enquanto falava, balancei as sacolas na mão. Tan Xiou fixou o olhar nas minhas sacolas. 4 sacolas grandes. Tem certeza de que não veio alimentar um porco? Qualquer um pensaria que como por 2. Tan Xiou olhou para aquele bobo na sua frente, sem saber se ria ou chorava. Vai ficar na porta? Estou cansada de ficar só num pé. Hesitei. Coloquei todas as sacolas na mão direita. Entrei no quarto com um pé. Apoiei o braço esquerdo no dela e fechei a porta com o pé. Levei-a de volta ao sofá. O que você quer comer? Leite, pão, pãozinho recheado? Listei os cafés da manhã como se estivesse recitando um cardápio. Tan Xiou sorriu levemente. Vendo minha seriedade, de repente quis provocar. Vai abrir uma lanchonete? Cocei a cabeça e murmurei. Não sei do que você gosta. Então variei um pouco. Meu jeito bobo fez Tan Xiou desistir de continuar me provocando. Não sou exigente com comida. Qualquer um serve. Mas, obrigada pelo café. Depois te pago. Quis recusar. Mas no final não falei nada. Tan Xiou tem seus princípios. Sendo professora, como poderia se aproveitar de um aluno? Se eu recusasse, também a deixaria chateada. Seu machucado, melhorou? Não é grave. Come junto comigo. Tan Xiou empurrou o pão recheado e o ovo na minha direção. Na verdade, menti. Já tinha comido, mas poder comer junto com a professora Tang também não é mal. Sentei-me em frente a Tan Xiou e, de vez em quando, dava uma espiadinha. O sabor do café da manhã, não sei, mas o estômago estava um pouco cheio. Coloquei o restante na geladeira, fervi água e coloquei na frente de Tan Xiou, antes de Jian e Ana chegar. Saí do apartamento mais cedo. Tan Xiou pegou o copo d'água na mesa e o segurou na palma da mão. Os olhos estavam um pouco úmidos. Aquele garoto na frente dele parecia muito nervoso. Às vezes era muito corajoso. Por que será? Será que eu era muito dura com ele? Ou ele mesmo não percebeu que, sem perceber, o número de vezes que eu aparecia em sua mente estava aumentando? Enquanto estava distraída, Jian Yana abriu a porta e entrou. Trouxe frutas para você, lave algumas para comer. Ele foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira. Vários cafés da manhã ocupavam uma prateleira inteira. Professora Tang, você comprou toda a barraca de café da manhã? Ou é uma liquidação? Com o rosto cheio de dúvidas, Jian Yana lavou as frutas, sentou-se ao lado de Tan Xiou e pegou uma uva fresca. Alimentou-o com a própria mão. O calouro veio? Qual calouro? Se você não disser, eu mesma pergunto. Jian Yana, irritada, puxou o celular. Ela me mandou uma mensagem. Eu tinha acabado de voltar ao dormitório, liguei o computador e me preparei para o trabalho de hoje. E vi a tela do celular piscar. Toquei para olhar, era de Jian Yana. Calouro, você veio aqui a professora tão de manhã. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Decidi firmemente ignorar. Com certeza não podia dizer que fui, mas não sou bom em mentir. Jian Yana, no apartamento, não esperou minha resposta e colocou o celular de lado. Começou a assistir a uma série de TV entediada. Quando estava totalmente imersa, o som de notificação de mensagem tocou. Abriu e viu, não era do calouro, mas de Kiao Song. Jian Yanan passou o celular para Tan Xiou. Kiao Song disse: quer se desculpar pessoalmente e aproveitar para te visitar. Devo dar o endereço a ele? Tan Xiou, com preguiça de olhar, recusou diretamente. Finalmente, o quarto 101. Eu só vim depois de confirmar que a Jian Yana não estava. Tan Xiou baixou os olhos para dar uma olhada. Depois ergueu os olhos para a pessoa de expressão séria. Caro Xu, acho que ainda não está no ponto de precisar de cadeira de rodas. Meu ferimento vai sarar em 2 dias. É um pouco desperdício. Segui o olhar dele e vi que o inchaço no pé realmente diminuiu bastante, mas ainda não ouso fazer força. Tan Xiou corou levemente. Ele estava olhando para o pé dele de novo. Os 2 contatos anteriores o deixaram parado ali, atordoado. Eu abri a cadeira de rodas e fiz sinal para ele se sentar. Isto é alugado, depois devolvemos. Está bem. Ao ouvir isso, Tan Xiou não insistiu mais e obedientemente sentou na cadeira de rodas. Devo dizer que era bastante confortável, muito melhor do que pular com um pé só. Daqui a pouco vou te levar para dar uma volta lá embaixo.
Ficar sempre em casa deve ser entediante. Empurrei Tan Xiou até a mesa de jantar e coloquei a sopa de ossos que trouxe sobre a mesa. Peguei uma tigela pequena e uma colher na cozinha, servi uma tigela cheia. Agora está na temperatura certa para beber. Não está muito quente. Testei a temperatura com a mão e coloquei na frente de Tan Xiou. Tan Xiou não se moveu, apenas ficou me olhando, sem saber no que estava pensando. Inclinei a cabeça. É muito gorduroso? Eu não gosto de beber. Eu queria comprar para fazer, mas não sei cozinhar. Não. Eu gosto muito de beber. Tan Xiou interrompeu minhas palavras e exibiu um leve sorriso. No rosto frio, parecia muito suave. É demais. Não consigo beber tudo. Vamos dividir. Eu também não fiz cerimônia. Fui eu mesmo pegar os talheres na cozinha, sentei-me em frente a Tan Xiou e comecei a comer. Tan Xiou observava meus movimentos com o canto do olho. Eu parecia bastante corajoso, mas ao me aproximar dele, tinha um pouco de segundas intenções, mas parecia bastante sincero, só um pouco ingênuo. Os dois assim, sentados à mesma mesa. Tan Xiou, na minha frente, terminou a sopa de ossos. Eu também decidi no coração que ia aprender a cozinhar. Vendo na TV garotos que sabem cozinhar, também são muito cativantes. A noite foi caindo, e Tan Xiou permitiu que eu o empurrasse. Ao chegar ao pequeno parque perto do prédio, ele torceu o pé e não saiu mais de casa. Também queria respirar um ar fresco. A brisa da noite soprou, bagunçando seus cabelos. Um dedo fino e alongado acariciou seus cabelos desgrenhados. Pequenino, estás cada vez mais atrevido. Já é a altura de te dar uma lição. Queria guardar a brisa suave da noite. Um aroma leve entrou nas suas narinas. Era o cheiro do shampoo de Tan Xiou. Muito agradável. Sabes que idade eu tenho? A pessoa de repente perguntou. Fiquei surpreso. Estás a falar da idade? Se não, de quê? Não faço mesmo ideia. Este pequenino é mesmo parvo ou está a fingir? 18 anos. Depois de dizer, expliquei novamente. As raparigas não têm sempre 18 anos? Tan Xiou riu-se por dentro. Este pequenino até tem uma lábia doce. Parece que sabes muito bem como agradar as raparigas. Não sei. Abanei a cabeça, olhei para baixo, mas também não conseguia ver a expressão de Tan Xiou. Foi a minha segunda irmã que me disse. Ela diz que sou muito desajeitado com as palavras e que, quando vejo uma rapariga bonita, devo dizer isto. Tan Xiou sorriu ligeiramente. Realmente é um tolinho. A irmã Shu conhece bem o seu pequeno discípulo. Já disseste isto a muitas raparigas? Não. Por quê? Há muitas raparigas bonitas na turma, mas nenhuma é tão bonita como tu. Terminei a frase de uma só vez. Tan Xiou corou instantaneamente. Que rapariga não gosta de ser elogiada por um rapaz? O pequenino, sem qualquer aviso, atirou-lhe um elogio direto. Quem é que consegue aguentar isto? Os dois continuaram a caminhar e a conversar. Quando estavam prestes a voltar, encontraram um senhor na saída do parque. Ele estava a vender espetinhos de frutas cristalizadas e algodão doce. Os seus gritos de venda chamaram a minha atenção. Professora Tang, prefere espetinhos de frutas ou algodão doce? Ele pensou. As raparigas devem gostar deste tipo de comida. Tan Xiou olhou, mas não disse nada. Na verdade, ela estava indecisa. Queria comer, mas era professora. Coisas que só as raparigas novas gostam. E, além disso, o meu aluno ainda está aqui ao lado. Ela ainda queria manter um pouco de compostura. Mas, antes que ela decidisse, eu já tinha ido até ao senhor. Um espetinho de frutas e um algodão doce. O algodão doce, o maior. Pois não, o senhor, ao ver alguém a comprar, também foi muito simpático. Escolheu o maior algodão doce, colocou o espetinho de frutas num saco e entregou-me nas mãos. Agradeci, voltei para perto de Tan Xiou, um em cada mão. Coloquei-os diante dela. Assim, ela ficou com o algodão doce na mão esquerda e o espetinho de frutas na direita, enquanto eu a empurrava de volta ao apartamento. Ao abrir a porta, olhos nos olhos? Não, melhor dizendo, 6 olhos se encontraram. Jian Yanan também tinha vindo. Olhou para Tan Xiou, sentada na cadeira de rodas com o espetinho de frutas e o algodão doce. Depois ergueu o olhar e fixou-se em mim. Por fim, o seu olhar caiu no espetinho de frutas. Tang. Foste mesmo lá abaixo comprar isto para mim? Sim, sabia que ias vir. E preparei-te com antecedência. Tan Xiou, com relutância, entregou o espetinho de frutas que tinha na mão. E virou-se para mim. Podes ir primeiro. Resignado, preparei-me para voltar ao dormitório. Sentindo-me abandonado outra vez. Jian Yanan,
Vendo que eu ia sair, foi até a porta e agarrou-me no braço. Colega mais novo, amanhã é sábado, que tal eu te convidar para jantar? Conheço uma churrascaria nova que abriu, a comida é boa. Senti que estávamos demasiado próximos. Instintivamente recuei meio passo e virei-me para olhar para Tan Xiou. Ele estava a empurrar a cadeira de rodas para a sala de estar, como se não tivesse ouvido nada. Cocei a cabeça, envergonhado, e uma ideia brilhante surgiu-me na mente. Colega Jian, que tal eu trazer os ingredientes amanhã e fazermos um fundi no apartamento da professora Tang? Boa ideia! Jian Yan agarrou meu braço com as duas mãos, balançando-o para trás e para frente. Sentindo uma certa suavidade, não ousei olhar para baixo. Então amanhã, vou contigo para comprar tudo. Está decidido assim. Ao dizer isto, ela virou-se para Tan Xiou. Tang, não tens problema, pois não? Tan Xiou não disse nada, o que foi considerado um consentimento tácito. No dia seguinte, perto das 9 horas, recebi uma chamada de voz de Jian Yan. Estou cá embaixo no teu dormitório. Desce rapidamente. Jian Yan montou na sua moto elétrica vermelha e levou-me diretamente ao supermercado mais próximo. Os dois andaram à volta durante 1h30. Queria perguntar o que Tan Xiou gostava de comer, mas Jian Yan disse-me o que ele gosta. Tang gosta de tudo. Os dois compraram todo tipo de ingredientes antes de voltarem ao apartamento. Jian Yan olhou para a mesa cheia de comida, já impaciente. Calouro, quer que eu prepare um molho para ti? Eu mesmo faço. Os três sentaram-se. O fumegante hot pot ferveu sobre a mesa. Em pouco tempo, o meu prato já estava cheio de carne bovina e de cordeiro. Calouro, come mais um pouco. Jian Yan pegou as fatias de carne recém-cozidas e colocou no meu prato. Tan Xiou, que não pegara a carne, lançou um olhar feroz para sua amiga. Jian Yan, como se não visse, sorri enquanto fixava o meu perfil. Calouro, tens 19 anos? Meti um pedaço de carne na boca. E assenti obedientemente. Então preferes veteranas ou calouras? Ao ouvir isto, Tan Xiou, que estava a pegar legumes, hesitou por um segundo. O rosto permanecia sereno, mas já estava com os ouvidos atentos. Engoli a comida e respondi em voz baixa, prefiro veteranas. Ao dizer isto, ergui o olhar para Tan Xiou, cuja expressão não mudou. Jian Yan, porém, sorriu radiante. Imediatamente colocou mais carne no meu prato. Então gostas das gentis ou das frias? Talvez por causa do hot pot. O meu rosto ficou vermelho, o rubor chegando até as orelhas. Por um momento, não soube como responder. Ao ver que eu não falava, Jian Yan continuou, ou gostas das duas? Tan Xiou pegou num legume e colocou-o no prato de Jian Yan. Come rápido. Senão vai esfriar. Jian Yan só então se lembrou de continuar a comer. Olhou para o legume no prato. Fixou os olhos em Tan Xiou. Estás a alimentar um coelho? Quero carne. Quando é que te tornaste tão malvada? A atenção foi desviada, e eu soltei um longo suspiro de alívio. Parecia que tinha escapado de uma enrascada. Estaria ele a livrar-me daquela situação? Não pude pensar nisso. Continuei a enfiar a comida calado. Para um guloso como eu, conquistar a Deus é importante. Mas comer não é menos essencial. Ao ver-me comer, Tan Xiou ficou um pouco absorto. Um impulso surgiu-lhe no peito. O que estás a fazer? Jian Yan agitou a mão diante dos olhos dele. Ele só então desviou o olhar e apressou-se a explicar. Acho que o calouro está quase a acabar de comer. Vou colocar-lhe mais um pouco. Em seguida, uma tigela cheia de legumes cozidos e fatias de carne apareceu diante de mim. Levantei a cabeça e vi que era Tan Xiou quem me servirá. Já quase sem fome, ainda assim comi com felicidade. Afinal, era a professora Tang. Quem me servirá pessoalmente? Quando o hot pot terminou, dos ingredientes que trouxéramos, ainda sobrara bastante. Guardamos tudo no frigorífico. Enquanto arrumávamos as coisas, Jian Yan puxou-me a mim e a Tan Xiou para uma foto, justificando-a como uma recordação do primeiro hot pot com o calouro. Ela publicou a foto e o texto no seu círculo de amigos. Vai lá curtir rápido. Jian Yan segurava o telemóvel, sorrindo alegremente. Ela era diferente de Tan Xiou, uma rapariga que mostrava todas as emoções no rosto, de personalidade muito boa. Depois de arrumarmos, ela recebeu uma chamada. E foi-se embora. Ao ver a foto no círculo de amigos de Jian Yan, guardei-a silenciosamente. Quando ia pousar o telemóvel, recebi uma notificação. Era uma foto enviada por Shuhora. Exatamente aquela dos três juntos. O meu irmão mais novo comeu convosco?
Vocês fizeram-lhe bullying? Tan Xiou leu a mensagem, olhou de relance para mim, que estava a lavar frutas na cozinha, e respondeu com ar sereno: por que não seria ele a fazer-me bullying? Foi aquele rapazinho. Quem começou? Ele fez-te bullying? O que aconteceu entre vocês os dois? O que aconteceu? Ao ver estas palavras, o rosto de Tan Xiou ficou quente. Parecia que nada tinha acontecido. Mas, após pensar um instante, Tan Xiou respondeu: talvez tenha sido um acidente. Desta vez, Shu Huora não respondeu imediatamente. Saí da cozinha com as frutas. Ao ver as frutas cortadas, os olhos de Tan Xiou brilharam. Não admira que tenhas demorado tanto a lavá-las, estavas a cortá-las. O rapazinho caprichou. Ela conseguia imaginar a minha forma atrapalhada a cortar frutas. Pelo meu aspecto, devia ser algo que nunca fizera antes. Tan Xiou deu palmadinhas no lugar ao seu lado, indicando que me sentasse. Apanhou o roteiro que estava em cima da mesa e entregou-mo. Dá uma olhada. Peguei no roteiro. Tan Xiou não me perturbou, petiscando as frutas enquanto comia. 3 ou 4 minutos depois, quando viu que eu terminara a primeira página, falou lentamente: o que achas? O meu olhar estava concentrado, os olhos ligeiramente semicerrados. São dois estados completamente diferentes em relação à vida real. Se os sentimentos da protagonista fossem um pouco mais delicados, seria melhor. Tan Xiou ouvia calmamente o que eu dizia. Quem diria, o pequeno fica jeitoso quando fala sério. Despejei tudo o que pensava de uma vez. Quando virei a cabeça, encontrei o olhar brilhante de Tan Xiou. Os olhares se cruzaram por 2 segundos. Tan Xiou corou levemente e desviou o olhar primeiro. Parece que não notei a mudança nela. Larguei o roteiro em minhas mãos e falei baixinho: foi você que escreveu isso? Tan Xiou não poupou elogios. O celular sobre a mesa vibrou. Tan Xiou abriu a mensagem de Shu Huolan. Meu irmão mais novo tem um bom caráter, é sensível e atencioso. Mas ele tem um pouco de falta de segurança. Isso tem a ver com o ambiente em que cresceu. Embora a gente esteja tentando ajudá-lo, algumas coisas são difíceis de mudar da noite para o dia. Como você já sabe. Ele ir jantar na sua casa mostra que confia muito em você. Ele nunca vai jantar na casa dos outros. Então, vê-lo comendo com você e Yana em casa me deixou um pouco chocada. Ajude-me a cuidar dele. Ele provavelmente gosta muito de garotas do seu tipo. Depois de ler a mensagem, ela processou a informação por um instante e virou a cabeça para olhar Nan Hai, que ia em direção à cozinha. Então, quando ela se aproximou de mim, realmente criou coragem. Lembrei-me do jeito cauteloso dela. De repente, senti uma pontada de pena dela. Para mim, este foi um fim de semana agradável. Passei os 2 dias no apartamento, claro. Durante grande parte do tempo, Jian Yanan também estava lá. Depois de alguns dias de descanso, o pé de Tan Xiou já estava basicamente recuperado. Andar normalmente não era problema. Para celebrar a chegada do Dia Nacional, a escola organizou especialmente um torneio de basquete. Não me interesso muito por esse tipo de competição, apesar de jogar razoavelmente bem. No entanto, Wang Xin, que é atleta e monitor da turma, ficou todo animado. Ele joga basquete bem. No ensino médio, até representou a escola em competições. Este torneio, ele é um jogador indispensável. Xiao Wan, você também vai correr de manhã. Wang Xin, já vestindo todo o equipamento esportivo, levantou a cabeça e me viu calçando os tênis de corrida. Antes, eu não tinha o hábito de correr de manhã, mas, depois de renascer, também estabeleci metas para mim mesmo, e correr de manhã era uma delas. Desci com Wang Xin em direção ao campo de esportes. A pouca distância atrás de mim, havia 3 rapazes vestindo agasalhos esportivos pretos. Ao ver minha figura, diminuíram o passo. Que auge é! Vê aquele cara ali na frente? Não é aquele que ia te dar um tapa na cara da última vez. O homem do meio, olhando para a figura à frente, sentiu a raiva subir na hora. Aquela figura realmente o marcou profundamente. Como poderia esquecer? Era ele. Estou procurando por ele há tanto tempo, nunca pensei que o encontraria aqui. Qiao Song acenou com a mão, fazendo sinal para os companheiros ao lado seguirem. Tenho que dar uma lição nesse cara. Os 3 aceleraram o passo. Correram até atrás de mim, sem diminuir a velocidade ou tentar desviar. Os 3 andaram lado a lado e colidiram com força contra mim. Eu estava correndo para frente quando fui atingido por aquela força repentina vindo de trás. Fui derrubado no chão, minha pele raspando na pista de borracha, deslizando por uns 2 ou 3 metros, deixando marcas de sangue no caminho. Antes que eu pudesse falar,
O rapaz ao lado de Kiao Song falou primeiro. Você é cego. Bom cão não atrapalha o caminho. Nunca ouviu falar. Eu torci a boca. Quando levantei a cabeça e vi Kiao Song, entendi tudo. Era por causa do incidente da festa de boas-vindas. Vieram se vingar. Foram vocês que esbarraram em mim. Cegos são vocês. Ignorei os arranhões no braço e no joelho. Fiquei de pé na frente dos três. Sem perderem nada na postura. O que, garoto, ainda está se fazendo de difícil? Kiao Song enfiou o dedo no meu peito, inclinou-se e sussurrou no meu ouvido com um sorriso de escárnio. Eu fiz de propósito. O que você pode fazer comigo? Você não tem um caso com a Tan Xiou? Se tiver coragem, então. Kiao Song não terminou a frase. Um punho do tamanho de um saquinho de areia acertou seu rosto. Sem lhe dar tempo de reação. Você ousa bater em mim? Por que não ousaria? Se continuar falando besteira, vou bater em você até que nem sua mãe te reconheça. Eu estava realmente com raiva. Dizer o que quiser de mim não tem problema, mas tentar caluniar a Tan Xiou é algo que jamais permitirei. O que estão esperando? Batam nele! Kiao Song rosnou baixinho. Avançou e me agarrou, acertando-me um soco no rosto. Os dois companheiros se juntaram. A gritaria começou. Os alunos que estavam correndo pela manhã todos se aproximaram, formando um círculo. Wang Xin, que estava atrás da multidão, ao ver que quem estava brigando era eu, abriu caminho pela multidão como um louco. Entrou de uma vez, com um olhar: quem ousa mexer no meu irmão? Ele era atleta de educação física, cheio de músculos, pegou um em cada mão. Jogou para fora os dois companheiros de Kiao Song, enquanto eu segurava Kiao Song. Bati nele até ele ficar encolhido no chão, abraçando a cabeça, sem parar de se debater. A arrogância de antes. Já tinha ido para longe. Vendo que já tinha dado uma boa lição, parei e me levantei na medida certa. Virei Kiao Song que estava debaixo de mim, olhando para seu rosto roxo e inchado, com os olhos cheios de raiva. Wang Xin ficou ao meu lado, me olhando de cima a baixo. Como assim sangrou? Olhei para o ferimento e balancei a cabeça devagar. Não é nada. Foi o sangue da queda de antes. Já sarou. Homem de verdade. Esse machucado não é nada. Olhei para os três, Kiao Song e os outros. Vi o rosto inchado dele. E não quis mais ligar. Virei-me, abri caminho pela multidão e voltei para o dormitório. Peguei meu boné de abarreta e fui para a sala de aula. Quando tocou o sinal, Tan Xiou entrou na sala com uma pasta de reunião. Ela varreu a sala com os olhos, e por fim, fixou o olhar no canto. No aluno que usava boné de abarreta. Assim que ele entrou no campus, ouviu dizer que alguém tinha brigado no campo. No escritório, Jian Yana lhe contou que Kiao Song tinha apanhado. Isso imediatamente fez ele pensar: eu não arranjo briga, mas ele conhecia o temperamento de Kiao Song. Com certeza foi por causa da festa de boas-vindas, que ele veio provocar de propósito. Durante toda a aula, não levantei a cabeça para olhar o quadro. Tive medo de que Tan Xiou visse meu rosto machucado. Tan Xiou também estava um pouco distraído, repetiu vários trechos 2 vezes. Ao me ver daquele jeito, soube que o garoto também tinha apanhado. Finalmente, quando a aula terminou, Tan Xiou chamou meu nome diretamente. Xuan, venha ao escritório me procurar. Ao ouvir isso, suspirei baixinho. Parece que não tem como escapar. Antes mesmo de sair da sala, ouvi um barulho no corredor. Dezenas de alunos se amontoaram na porta da turma 2 de direção de cinema. O líder era justamente Kiao Song, também de boné de abarreta. Os meninos da minha turma, ao verem, cercaram todos. O que vocês querem? Estão procurando confusão. Faz aquele moleque sair. Sair. E daí? O que você vai fazer? Eu disse enquanto andava para frente. Fui puxado pelo braço por Lin Jingao, que me impediu de avançar. Kiao Song, o que você está arrumando? A voz fria de Tan Xiou soou no corredor. No corredor bagunçado. Num instante fez-se silêncio total. Tan Xiou foi até a frente de Kiao Song e o encarou com frieza, fazendo-o recuar. Foi ele quem provocou você, ou você que veio arrumar confusão? A voz dele era baixa, mas inquestionável. Kiao Song levantou a cabeça e olhou para Tan Xiou, sentindo-se culpado. Esta questão realmente não estava do lado dele, mas com tanta gente olhando, ele também precisava manter a aparência. Eu apanhei. Foi ele que me bateu. Kiao Song apontou para o ferimento no rosto, o rosto inteiro inchado como a cabeça de um porco. E vocês três? Não bateram nele também? Eu vi com meus próprios olhos. O Wangzinho encarou com os olhos arregalados, com uma expressão de quem queria ir lá surrá-lo de novo.
Qiao Song sabia que estava errado. E os colegas que vieram com ele já tinham ido embora. Ele soltou uma última ameaça. E saiu de fininho. Se tem coragem, a gente se vê no jogo de basquete. Resolve as coisas como homem. Tenho medo de você. Wang Xin deu uma risada fria. Jogar basquete, nunca tive medo. A multidão se dispersou. Eu segui atrás de Tang Xiou até o escritório. Tira o boné. A voz de Tang Xiou era muito suave, quase carinhosa. Nada da frieza de antes. Obedientemente tirei o boné, revelando os hematomas roxos no canto da boca e dos olhos. Eu franzi a boca e sem querer puxei o ferimento, doendo tanto que fiz careta. Ainda consegue rir? Tang Xiou me viu com aquela cara boba, e a raiva que sentia se dissipou num instante. Garotinho, é meio bobo, mas é fofo. Vamos, volta comigo. Vou cuidar disso para você. Segui Tang Xiou em silêncio, caminhando em direção ao apartamento. Ao chegar, Tang Xiou tirou o kit de primeiros socorros do quarto. Iodo, jovem águia, não rejeita. Aguenta aí. Não respondi, só fiquei olhando fixamente para Tang Xiou. Parece que nunca tinha visto ele tão de perto. Ficamos separados apenas pelo comprimento de um cotonete. Tang Xiou sentiu meu olhar ardente. O cotonete deslizava cuidadosamente sobre o ferimento, e ele sentia o coração bater acelerado, uma voz clara chegando aos seus ouvidos. O cotonete subiu, tocando o canto do olho roxo, e a respiração quente de Tang Xiou atingiu meu rosto, fazendo minhas orelhas ficarem vermelhas instantaneamente. Fechei os olhos, sem coragem de encarar o rosto delicado de Tang Xiou, e quanto mais tentava evitar, mais a agitação interior crescia. Deixa que eu faço, não aguento mais. Com medo de explodir a qualquer segundo, estendi a mão. Sem querer, toquei os dedos finos e pálidos de Tang Xiou e os retirei rapidamente. Os braços e as pernas. Eu consigo ver, eu mesmo passo, disse com o rosto vermelho. Sem ousar olhar nos olhos de Tang Xiou, como uma criança apanhada em uma travessura. Tang Xiou viu minhas bochechas vermelhas, que se estendiam até a raiz das orelhas, e percebeu que eu estava realmente envergonhado. Parece que realmente não tive muito contato com garotas. Foi porque te machuquei? Não. Neguei rapidamente. Ela tinha sido muito gentil comigo, tão gentil que eu mal conseguia suportar. Pouco depois de tratar os ferimentos no apartamento, voltei para as aulas. E por causa do incidente com Qiao Song, meu espírito competitivo despertou, e me inscrevi na partida de basquete. Uma semana depois, a partida começou. Wang Xin deu um tapinha no ombro de Zhao Lefan. Cheio de confiança, fique tranquilo, estou aqui. Com certeza vamos vencer. De repente, como se lembrasse de algo, completou com um sorriso sem graça. Ouvi dizer que a turma do Qiao Song já foi eliminada. Pensei que fossem bons, mas no fim só sabem falar. A notícia me surpreendeu. Eu tinha me preparado para o jogo, esperando encontrá-lo na quadra para dar uma lição. Parece que não vai ser necessário. De repente, Ling Jingao cutucou e apontou para a frente. Olha, o príncipe está falando animado com a Tang Xiou. Segui seu olhar. O príncipe, vestindo a camisa número 24, dizia algo para Tang Xiou com uma expressão feliz. Tang Xiou mantinha o rosto sério, sem grandes mudanças, mas por dentro não estava contente. O príncipe estava sempre a cortejá-la, e depois de várias recusas, ele agia como se nada tivesse acontecido. Continuava a fazer o que queria, com uma cara de pau impressionante. Professora Tang, se eu vencer a partida, posso te adicionar no WeChat? Ou podemos jantar juntos? O príncipe sorria para Tang Xiou, que franziu a testa com desagrado e instintivamente deu 2 passos para trás. Se for algo, fale no grupo da turma. Quanto a jantar, um professor jantar sozinho com um aluno não é permitido pela escola. O olhar do príncipe não se desviava de Tang Xiou. Mantendo o sorriso, disse, vou trazer o troféu para você. Ele achava que garotas gostam de vencedores. Mas Tang Xiou não se importava com a competição. Ela estava ali, porque eles iam participar, e como orientadora, era sua responsabilidade assistir. Claro, se havia outro motivo, só ela sabia. Quando estava prestes a se virar e sair, me viu chegando. Nossos olhares se encontraram. Nenhum dos dois desviou. Percebi cada mudança em sua expressão. O desânimo que mostrará ao príncipe, e o brilho fugaz em seus olhos ao me ver. Apressei o passo para chegar até ela. Assim que me aproximei, ouvi a voz bajuladora do príncipe. Professora Tang, a partida vai começar. Pode cuidar das minhas coisas?
Que coisa tão preciosa que precisa da atenção da professora Tang. Minha voz soou fria, totalmente diferente do tom suave que usei com Tang Xiou. O sorriso radiante do príncipe desapareceu instantaneamente. Ele virou a cabeça e me viu. Estou falando com a professora Tang. Que intromissão é essa? Tenho um assunto importante com ela. Olhei para ele sem expressão. Mais importante do que essa pilha de roupas. O príncipe, vendo meu rosto frio, também ficou irritado. Ele tinha ouvido falar que eu levei Tang Xiou nos braços para a enfermaria, embora não tivesse visto. Não era um boato à toa. O príncipe me lançou um olhoste ruim e saiu irritado. Antes de ir, virou-se com um sorriso que achava charmoso para Tang Xiou. Tang Xiou, sem mudar de atitude, olhou para mim. Que assunto importante você tem? Minha mente deu um branco, perdendo toda a frieza de antes. Olhei para ela sem jeito. O assunto importante é te ver. O rosto bonito de Tang Xiou ficou levemente vermelho. Lá vem ela de novo. Por que de repente jogar uma bola direta? Eu queria era provocá-la um pouco. Uma bola direta me deixou sem reação. Levantei os olhos para encarar Tang Xiou. Com um sorriso largo no rosto, baixei a voz e perguntei: ganhamos o jogo? Podemos comer juntos? Nos olhos de Tang Xiou brilhou um sorriso quase imperceptível. Vai chamar a irmã Jian Xue. A irmã Jian Xue. Ela provavelmente não vai ter tempo. Respondi sem nem perguntar. Porque eu queria comer sozinho com Tang Xiou. Quanto à irmã Jian Xue, a gente vê outro dia. Jian Yanan, deitada no dormitório, ainda não sabia que tinha sido deixada para trás como um vagalume. Wang Xin se aproximou por trás. Xiaoan, vai começar. Boa sorte. Tang Xiou esboçou um sorriso no canto dos lábios. Assenti com firmeza. Virei-me para trocar de roupa. Tang Xiou encontrou um lugar vazio e sentou-se. As garotas da turma dela também se aproximaram. Ela cumprimentou a Feifei. Tang Xiou respondeu com um sorriso leve e acenou com a cabeça. Vocês também vieram ver o jogo? An Feifei não estava com boa cara. Ela tinha me visto e Tang Xiou conversando um bom tempo ali em pé. E agora ela ainda nem conseguiu meu contato no WeChat. É estranho, muitos garotos gostam dela, mas o curioso é que ela insiste em me perseguir. Não sei qual é a psicologia disso. O apito soou na quadra. O silêncio tomou conta do ambiente num instante, todos os olhares voltados para a quadra. Eu jogava bem até. Com alguns dias seguidos de treino, com certeza não estava ali só para fazer número. Tang Xiou fixou os olhos em mim. Cada um dos meus movimentos era nítido para ela. As garotas ao lado soltaram exclamações estridentes. Quem diria, Xuan também joga bem pra caramba. Ouvindo os comentários das garotas ao redor, Tang Xiou concordou silenciosamente com a cabeça. O pequeno realmente a surpreendia, sempre trazendo imprevistos de supetão. Eu corria pela quadra. Pulos, arremessos de 3 pontos, todos certeiros. Os defensores do time adversário também começaram a prestar atenção em meus movimentos. Cercado por 3 marcadores. Fui empurrado e caí no chão. Ao ver a cena, o coração de Tang Xiou se apertou, torcendo para que eu não me machucasse. De repente, ela percebeu que sua reação era estranha. Parecia um pouco exagerada. Apressou-se a se consolar, dizendo que era só a preocupação de uma professora por seu aluno. No tempo que se seguiu, eu, Wang Yi e Wang Xin jogamos juntos, atacando de vários pontos, deixando o time adversário sem saber o que fazer. No fim da partida, ganhamos por 18 pontos de diferença. Os gritos de alegria das garotas ecoaram pelo ginásio. O jogo terminou, eu estava sentado na área de descanso. Wang Yi veio em passos largos. Me chamou pelo nome. Levantei a cabeça e dei de cara com seu olhar confuso. Quem diria que você também sabe jogar? Sorri sem dizer nada. Se eu sei ou não, você não acabou de ver? Perguntar isso é desnecessário. Vendo que eu não respondia, Wang Yi sorriu e sentou ao meu lado, falando baixo. Virei o rosto para encará-la, sem entender o que queria dizer. Nós, Dao Yuan. Todo mundo se conhece. Wang Yi sabia que eu estava enrolando de propósito. Respondendo sem prestar atenção. Ela tinha visto claramente Tang Xiou conversando muito comigo. Pela experiência dela, a atitude de Tang Xiou comigo era diferente. Não era de professora para aluno. Parecia a de uma amiga próxima, ou talvez algum outro tipo de relação. Tang Xiou nunca tinha demonstrado essa atitude com ela, o que a deixava desconfortável. Wang Yi me encarou. Vendo que eu permanecia impassível, decidiu ir direto ao ponto. Eu vou ficar com Dao Yuan. Você sabia, né? Balancei a cabeça,
olhando para ela como se fosse uma idiota. O que isso tem a ver comigo? Wang Ye não acreditava. Ela já desconfiava que eu tinha algum problema na cabeça. Sua intenção era tão clara, e eu ainda não entendia. Vendo Wang Ye se afastar, um sorriso torto se formou no canto dos meus lábios. Tomara que ela não exagerasse. Senão, ia se dar mal. Wang Ye tinha ido embora. As garotas que assistiam ao jogo na arquibancada também se aproximaram. An Feifei estendeu a mão na minha direção. Abanei a cabeça em desculpas. Levantei e fui para o vestiário. Tan Xiou, sentada entre a multidão, observava tudo em silêncio. O pequeno parece ser bem popular, hein? E parece que os garotos também gostam dele. Seu pensamento não estava errado. Eu estava me esforçando para aprender a me integrar com todos. Depois de renascer, também percebi que muitos dos meus erros na vida passada foram causados por defeitos de personalidade. Então, preciso mudar. Troquei de roupa, peguei o celular e mandei uma mensagem para Tan Xiou. Uma mensagem curta, eu venci, seguida de um emoji de careta. Tan Xiou tinha acabado de voltar ao escritório quando recebeu a mensagem. Ao ler aquilo, um tanto infantil, ela deixou escapar um sorriso que nem percebeu. Parecia uma criança pedindo reconhecimento depois de arrumar a casa. Jian Yan entrou e viu Tan Xiou sorrindo boba para o celular. Ficou surpreso por um instante. Isso não está certo. Tan, você não está normal. Tan Xiou imediatamente se recompôs. Ergueu o olhar para Jian Yan. O que não está normal? Você estava rindo para o celular. Tem alguma coisa acontecendo? Jian Yan conhecia muito bem sua melhor amiga. Ela nunca namorou na faculdade. A expressão que ela mostrou fez ele pressentir que algo estava tramado. Mulheres entendem mulheres. Ele se jogou na frente de Tan Xiou, encarando-a fixamente. Confessa logo. Só estava vendo um vídeo engraçado. Tan Xiou usou seu próprio jeito para dissipar as especulações de Jian Yan. Recusou o convite para jantar juntos. Passei o dia segurando o celeiro na mesa, abrindo o guarda-roupa, resmungando sem motivo. Qual vou vestir amanhã? Pegou uma roupa, experimentou no corpo, depois guardou de volta. Quando foi pegar a terceira, os dedos de repente pararam no ar. Não é estranho? É só um jantar. Por que de repente me importo tanto? Pensou assim, mas os cantos da boca não paravam de subir. Parecia não se importar com essa sensação. Tan Xiou não insistiu, fechou o guarda-roupa e foi tomar banho. Voltei para o dormitório, lavei o rosto rapidamente. Fui especialmente ao cabeleireiro fazer um penteado. Esse cabeleireiro é muito sério. Passei o dia todo na mesa escrevendo um artigo, contando uma história curta. Quando terminei, descobri com alegria que Sombra da Lua 3 também estava online. Digitei na caixa de diálogo e cliquei em enviar direto. O que devo prestar atenção ao sair para jantar sozinho com uma garota pela primeira vez? A pessoa do outro lado, ao ler a pergunta, também pensou por um bom tempo. Parecia admirado. É a garota de quem você gosta? Eu sorri e respondi na hora. Uma irmã linda que gosto muito. No apartamento, Sombra da Lua 3 encarou aquelas palavras, tocando o próprio rosto quente. Os dois conversaram por cerca de meia hora e depois saíram. Olhei para o relógio. Aproveitando que meus 3 filhões do quarto ainda não tinham acordado, tomei banho e saí rápido. Quando apareci no apartamento, Tan Xiou já tinha preparado o café da manhã, e 2 porções. Parecia que ela esperava minha chegada. Olhei para a comida na mesa, depois para a que tinha comprado. De repente, a que comprei perdeu a graça. Sente e come. Tan Xiou apontou para a cadeira ao lado. Colocou uma tigela de mingau de 8 tesouros bem quente na minha frente e puxou a cadeira para se sentar. O vapor do mingau subia lentamente. Um homem e uma mulher, sentados frente a frente à mesa, comiam o café da manhã em silêncio, aconchegante e doce. Depois da refeição, me ofereci para lavar a louça. Tan Xiou ainda tinha trabalho a fazer e voltou para o quarto. Na sala, arrumei as coisas e me sentei no sofá. Peguei um livro da mesa e comecei a ler. Era uma história de amor não correspondido, algo como a peça de Lian Ju. Não sei quanto tempo passei lendo, acabei adormecendo. No quarto, Tan Xiou terminou o trabalho, trocou de roupa e saiu. Eu estava deitado no sofá, com o livro cobrindo o rosto, dormindo. Ela se aproximou silenciosamente do sofá, tirou o livro do meu rosto e me observou com atenção. Pequeno, minhas sobrancelhas franziram, olhos fechados, a testa coberta de suor frio, murmurando sem parar, me ajuda. Não vá. Parecia estar enfrentando algo assustador, um pesadelo.
Tan Xiou estendeu a mão e me balançou. De repente, agarrei a mão dela e abri os olhos bruscamente. O rosto lindo da irmã mais velha estava diante de mim. Sentei-me imediatamente. Tan Xiou me olhou com ternura. Pegou um lenço de papel e secou o suor frio da minha testa. Teve um pesadelo? A voz dela era muito suave, cheia de preocupação. Demorei um pouco para finalmente falar. Desculpe por assustar vocês, não foi intencional. Tan Xiou balançou a cabeça e, instintivamente, tocou meu cabelo. Você não fez nada de errado. Por que pedir desculpas? Fui surpreendido pelo gesto dele, e toda a negatividade anterior desapareceu. Em seu lugar veio a alegria, uma imensa empolgação. Foi quando percebi que a professora Tang havia trocado de roupa, uma blusa estampada em aquarela amarela, combinada com jeans azul claro, deixando suas longas pernas completamente expostas diante de mim, atingindo diretamente meu coração, fazendo com que eu ficasse hipnotizado. Está bonito? Está. Respondi inconscientemente, sem conseguir desviar o olhar. E quanto tempo ainda vai segurar? Fiquei surpreso, e só então percebi que ainda estava segurando a mão dele. Relutante, soltei sua mão macia e suave, e então me dei conta de que tinha sido um pouco indelicado. Com licença, levantei-me rapidamente, sem coragem de olhar para o rosto dele. Posso usar o banheiro? Suou no meu rosto. E agora estou realmente desconfortável. Tan Xiou olhou para minha expressão boba e assentiu. Vou pegar uma toalha para você. Dizendo isso, ele abriu a porta e foi para o quarto, pegando uma toalha nova rosa. Entregando-a em minhas mãos, peguei a toalha e senti um aroma suave de lavanda. Provavelmente cheiro de amaciante. Obrigado. Entrei no banheiro. Abri a torneira de água fria e lavei o rosto com força. A água gelada escorria pelas minhas bochechas. E só então percebi que tudo o que acontecera era real. Tan Xiou estava sentado no sofá, ouvindo o som da água, lembrando da expressão dolorosa que eu tinha no sonho, e parecia entender as palavras que Shu Huolan disse a ele. Agora, parecia que o pequeno também estava se esforçando para superar seus limites. Abri a porta e saí do banheiro, totalmente recuperado do estado anterior, olhando para Tan Xiou com um sorriso. Vamos sair agora. Vamos. Os dois trocaram os sapatos na entrada e desceram juntos. Não resisti a dar uma espiadinha. Professor Tang, o que você quer comer? Tan Xiou me encarou sem dizer nada, o que me deixou um pouco nervoso. Será que falei algo errado? Ou tem algo grudado no meu rosto? Passei a mão no rosto. Parece que não tem nada. Você não acha que o termo professor soa um pouco velho? Tan Xiou me olhou seriamente, querendo saber que resposta o pequeno daria. Então como você quer que eu te chame? Dessa vez fui esperto e devolvi a pergunta. Assim que falei, fiquei olhando fixamente para Tan Xiou, e a distância entre nós de repente pareceu menor. Como você chama Jian Yana? De veterana.